Existem dois estilos de oração que fazem parte da vida de todo cristão que quer ter um verdadeiro relacionamento com Deus. E eu não estou falando de uma vida religiosa, eu estou falando de relacionamento com Deus. Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre isso. Então, mais uma vez eu peço a você, pega a sua Bíblia, senta aí no sofá e seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal A Lâmpada para os Meus Pés. É muito bom ter você aqui comigo. Nós vemos em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5 e o versículo 17, o apóstolo Paulo dizendo, orai sem cessar. E pensando a respeito disso, será que o apóstolo Paulo estava dizendo que nós devemos passar o dia inteiro orando? Será que nós devemos abandonar todas as atividades do nosso dia e ficar orando o dia inteiro? Bom, é sobre isso que nós vamos falar e eu já peço para você, abra sua Bíblia comigo em Neemias, capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 4. Acompanhe aí. Aqui nesse texto, Neemias tinha acabado de receber uma notícia de seu irmão Hanani que aqueles que não tinham ido para o cativeiro estavam passando necessidade em Jerusalém. Então vamos lá. Versículo 4. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires a oração do teu servo, que hoje faço à tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardados os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Agora, olha só o versículo 8. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas, se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos, e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali habitar o meu nome. Verso 10. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Agora, queridos, vamos voltar lá no versículo 8, porque o versículo 8 vai nos mostrar que tipo de oração que Neemias está fazendo. Olha o que Neemias diz. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, se transgredirdes eu vos espalharei. Aqui Neemias está fazendo uma menção a respeito de Levítico 26:33. Neemias está orando a respeito de uma promessa que Deus tinha feito. E olha só no versículo 9 a mesma coisa. Ele faz uma segunda menção que está em Deuteronômio, capítulo 30, dos versículos 1 a 5. Ou seja, Neemias está orando a palavra de Deus. Neemias, ele tinha por hábito estudar a palavra de Deus e orar a palavra de Deus. Bom, agora vamos lá no capítulo 2 de Neemias. Aqui agora nós estamos no capítulo 2 e olha só o que diz. No mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse, por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira.
E lhe respondi: viva o rei para sempre! Como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Versículo 4. Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. E disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Agora vamos voltar ao versículo 4. E olha só, o estilo de oração do capítulo 2 de Neemias é diferente em relação ao capítulo 1. Porque aqui no capítulo 2, ele está na frente do rei, ele fala: então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei e se o teu servo acha mercê em tua presença. Notem, queridos, que ele faz uma oração entre aquela conversa que ele tem com o rei no início, falando da tristeza do rosto de Neemias, e o pedido. Neemias nos mostra um outro estilo de oração, e nós vamos falar sobre esse estilo agora. A maioria dos cristãos não sabem a diferença entre vida religiosa e uma vida de relacionamento com Deus. E aqui, nesses dois estilos de oração que Neemias nos mostra no capítulo 1 e no capítulo 2, nós conseguimos ver essa diferença, e também em relação ao que o apóstolo Paulo disse, que nós devemos orar sem cessar. Então vamos lá, capítulo 1 de Neemias, e eu deixei dois versículos em destaque, e eu quero que você acompanhe aí esses dois versículos. Eu vou deixar aqui ao lado os dois versículos, e o versículo, que é o versículo 8, né? Versículo 8 diz: lembra-te da palavra que ordenastes a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para um lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Se você retroceder um pouquinho, neste mesmo capítulo 1, no versículo 1, você vai perceber que Neemias, ele recebe a informação no mês de Quisleu, que para nós, aqui no nosso calendário, representa o mês de novembro, entre novembro e dezembro. E no capítulo 2, no versículo 1, você vai ver que Neemias vai falar com o rei no mês de Nissan, que representa entre março e abril. E o que isso significa? Significa que esta oração que Neemias está fazendo a respeito destes dois versículos 8 e 9, que eu acabei de ler para você, significa que Neemias ficou de 3 a 4 meses orando e buscando a Deus. Então, este primeiro modelo, este primeiro estilo de oração, representa a oração da igreja, a oração dos santos, a oração que você faz aí na sua casa. É o estilo de vida que todo cristão precisa ter. Eu falei no início do vídeo que Neemias orou a palavra. Neemias cita Levítico, Neemias cita Deuteronômio. Ou seja, o primeiro estilo de oração é aquele estilo de oração que é como um estilo de vida. São as orações que você faz aí na sua casa. A oração que Jesus falou: se você precisa falar com Deus, feche a sua porta, vá para um quarto e sozinho, no secreto, fale com o seu pai, para que no secreto o seu pai te responda. Então o primeiro estilo de oração é o estilo de vida do cristão. Você precisa orar. E queridos, eu já quero adiantar aqui, se você diz que não tem tempo para separar este período, para se relacionar com Deus, significa que você não tem tempo para respirar. O cristão que não ora é um cristão que não tem tempo para respirar. A oração diária, aquele tempo que você separa para Deus, é fundamental para o seu relacionamento com Deus. Então, o primeiro estilo de oração que Neemias nos mostra é a oração diária, é aquele tempo que você separa para se relacionar com Deus. Agora, vamos para o capítulo 2, e eu vou colocar aqui do lado os dois versículos do capítulo 2 que eu coloquei em destaque. E os dois versículos do capítulo 2 que eu coloquei em destaque foram os versículos 4 e 5, que ele diz:
que me pedes agora? O rei pergunta para ele. Disse-me o rei, que me pedes agora? E Neemias diz, então orei ao rei, ao Deus dos céus. Então orei ao Deus dos céus. E disse ao rei. Olha só que interessante, queridos. Neemias, ele faz uma oração entre o versículo 3, e eu vou deixar aqui também o versículo 3, que ele fala assim, e lhe respondi, viva o rei para sempre, como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei. Queridos, Neemias ele faz uma oração muito rápida. Ele vira para o rei, explica para o rei o problema que ele estava passando, e o rei diz, o que você quer me pedir, Neemias? E entre essa resposta de Neemias e o pedido e a aceitação do rei, Neemias ele faz uma oração. Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei. Neemias ele faz uma oração curtinha ali, que é uma oração que não foi verbalizada. Aqui Neemias nos mostra o segundo estilo de oração, que é estar em espírito o tempo todo. Não é aquela oração que você verbaliza. Sabe quando você está discutindo com seu esposo que não é cristão e você precisa da ajuda e da sabedoria do Senhor e você diz, Senhor, me ajuda aqui. Sabe quando você vai tratar de um negócio importante com o seu chefe que tem sido um pouquinho duro com você e você não verbaliza aquela oração, mas você está em espírito de oração? Sabe quando você tem que tratar sobre um assunto importante na sua empresa e você está em espírito de oração e não verbaliza aquela oração? Foi exatamente isso que Neemias fez. Então, queridos, nós precisamos praticar estes dois estilos de oração. Buscar a presença de Deus todos os dias, em nosso quarto, naquele cantinho, no nosso quarto de guerra. Precisamos buscar a Deus em um cantinho separado, com tempo separado. E também precisamos estar em espírito de oração em todo o tempo. Esses dois estilos de oração nos mostram a maneira que nós devemos nos relacionar com Deus. Você lembra de João 4? E o Senhor Deus, Ele é Espírito, e importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então, você precisa se relacionar com Deus em Espírito e em verdade. Pratique estes dois estilos de oração. Peça a Deus que te ajude nessa questão, porque grandes coisas o Senhor tem para falar ao seu coração. Mais uma vez, eu te agradeço pela sua companhia e peço carinhosamente, deixe o seu like, se inscreve no canal e manda essa mensagem para pelo menos mais uma pessoa, para que a palavra de Deus continue a ser espalhada. Que Deus te abençoe e que você tenha uma rica semana. Até o próximo vídeo.